Quando o ciclista profissional perde o controle, vamos direto ao assunto. Eu quero saber a opinião de vocês. Por que eu apertei aqui? Ok. Esse é o Instagram Pro Tour Cycling. É bem completo, várias informações legais. Eu não gosto necessariamente de 100% da forma como eles conduzem os posts, os comentários, e principalmente, eu não sei se eu concordo da forma como a pessoa que administra o Instagram, como ela reage aos comentários que são feitos nos posts. De qualquer forma, existem vários posts interessantes falando sobre Paris-Roubaix 2021. Só para recapitular, quem venceu foi o Sonny Colbrelli, impressionante, com uma participação reveladora, revelante, com uma participação oh meu Deus do céu, reveladora do Florian Vermeersch e com o terceiro lugar do Mathieu Van Der Poel. Mas a polêmica não está aqui. A polêmica aconteceu num dos trechos mais difíceis na floresta de Arenberg, o acidente envolvendo Matt Pedersen, que está aqui no chão, ex-campeão mundial de ciclismo de estrada. Essa é a bicicleta do Matt Pedersen. Essa é a imagem do Luke Rowe, atleta da Ineos, imediatamente após o Matt Pedersen ter ido ao chão. O que aconteceu? Na floresta de Arenberg, que é essa câmera que foi... Eu não sei quem teve essa câmera ela não poderia estar num lugar melhor, na floresta de Arenberg. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá vendo esse capacetinho? Esse é o Luke Rowe que ele tinha sobrado do grupo da frente. Ele estava tentando voltar para a bicicleta na floresta de Arenberg, chovendo com esses paralelepípedos. E daí o que acontece? Ele volta, ele vai para o meio da pista, passa o grupo, incluindo o Mathieu Van Der Poel, o Sonny Colbrelli e o Matt Pedersen até esse momento. Todo mundo consegue meio que desviar, é algo bem delicado nessa floresta, você conseguir mudar a direção. O atleta que não consegue... E essa é a roda traseira da bicicleta do Luke Rowe. Só para mostrar de novo, sem pausa. Luke Rowe, passa um grupo, os atletas conseguem desviar, o Matt Pedersen não, e o Luke Rowe cai, e o Matt Pedersen cai também. Esse é o Luke Rowe e essa é a polêmica, e eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Qual foi a resposta, ou como o Luke Rowe, o atleta da Ineos, ele lidou com o que aconteceu? Vou fazer uma tradução livre aqui do que ele está falando. I've been bombarded with messages about causing a crash on Mads Pedersen in the forest in Arenberg. Ele fala que ele foi bombardeado por mensagens dizendo que ele causou o acidente do Matt Pedersen na floresta de Arenberg. Daí tem ali a imagem, ele voltando para a bicicleta, ele vai falar um pouco sobre isso. You're nuts. You are nuts. If you were one of them who sent me a message, you're nuts. Daí ele fala, você é nuts. Você é nuts, para usar uma palavra, uma expressão leve, você é um bundão. Se você é uma das pessoas que me mandou essa mensagem, você é um bundão. I had a front wheel puncture. I had no control on the bike. If you sent me a message, try riding a fucking bike through the forest of Arenberg with a front wheel puncture. I was trying to stay to the right. Ele fala que ele tinha o pneu dianteiro furado, e se você foi uma das pessoas que mandou a mensagem, se você já tentou andar com uma bicicleta com o pneu furado dianteiro na floresta de Arenberg, você é nuts. The front wheel started to go, I swung to the left, and Mads hit me with 40 km/h. So if you're one of them who send me a message, I'm going to try and say... Daí ele fala que ele estava tentando voltar para a bicicleta ficava jogando de um lado para o outro, ele acabou indo para a esquerda, a bicicleta jogou para a esquerda, no momento que o Matt Pedersen acertou ele. E daí ele diz que ele vai tentar falar da forma mais... Se você é uma das pessoas que mandou a mensagem dizendo que ele causou o acidente, ele vai te dizer da forma mais educada que ele consegue dizer o que ele tem para dizer. As politely as I can. Go fuck yourself. Vai se fuder. Desculpa. Mas é isso que ele fala. Cheers. Saúde. Cheers.
Tipo, cumprimentos. Essa foi a reação do Luke Rowe em relação ao que aconteceu. Então, tem dois aspectos do vídeo. Primeiro, se você acha ou não que ele é culpado. Que nesse cenário, não que isso não tenha importância, mas eu acho que o mais importante é como os atletas reagem às mídias sociais. E eu gostaria de saber um pouco, que vocês elaborassem um pouco os comentários, se essa é a forma apropriada, se ele deveria fazer, se isso tem uma implicância positiva ou negativa na imagem dele junto aos patrocinadores, junto aos torcedores. O que acontece quando o cara vai nas mídias sociais e ele pega aquele grupo, um determinado grupo que teve uma reação em relação a algo que aconteceu e ele direciona a mensagem. Só que você direciona a mensagem para aquelas pessoas, só que todo mundo tem contato. Então eu fico curioso em saber qual que é a opinião de vocês. Como vocês podem perceber aqui, entre os 180 comentários, 200 e poucos comentários, tem o Lance Armstrong dizendo que ele concorda, né? Então o Lance Armstrong também é um cara bem polêmico. O Lance Armstrong concorda, e eu gostaria de saber, você concorda com a forma como ele se posicionou? Porque aqui eu acho que ele não está dizendo nem que ele concorda com o que aconteceu, que eu digo, com a explicação técnica. Eu acho que é muito uma questão de, eu concordo com o seu posicionamento, você tem que fazer isso mesmo. Vai lá, usa da mesma forma que as pessoas escrevem, você vai lá e manda todo mundo se fuder e tá tudo resolvido. E eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Eu tenho a percepção de que as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes em relação a tudo. Então, quando elas recebem alguma coisa, elas precisam responder na mesma intensidade, de forma tão intensa quanto. Obviamente, eu tenho uma postura um pouco diferente, para quem acompanha as minhas mídias sociais, e especialmente no YouTube, as pessoas sabem que eu não bloqueio comentário, eu não bloqueio pessoa, eu não apago comentário, porque eu acho que os comentários, eles fazem parte da história. É como se você tivesse um livro de história e tem um capítulo negro onde aconteceu alguma guerra, alguma desavença. Você não pode simplesmente, ou uma briga de família, você não pode simplesmente, ou você pode editar aquele acontecimento da família, tirar aquela foto e jogar fora. As pessoas podem fazer isso. Mas como eu considero que esse canal é algo público, eu não acho que seria justo, e eu não me sinto no direito de ser a pessoa que edita, que tem o controle, que tem a censura para determinar o que deve ou não ficar no canal como comentário. Então essa é a minha relação com as mídias sociais, super curioso para entender o que vocês acham, principalmente da reação. Se eu pudesse dar uma sugestão em relação a essa relação com as mídias sociais, para os atletas ou para as pessoas que se sentem constantemente bombardeadas, mas especialmente para os atletas, por isso que eu sempre, quando eu entrevisto, quando eu converso, eu nunca entrevisto, quando eu converso com os atletas profissionais, eu procuro fazer com que eles estejam fora do personagem atleta. Sem roupa de patrocinador, sem óculos, para que as pessoas elas tenham mais contato com o ser humano, com o pai ou com o filho, com uma pessoa que tem uma vida além daquilo, para conversar com coisas que vão além. Por quê? Porque durante a relação que a gente tem como espectador, o Luke Rowe, provavelmente se ele passar do seu lado, andando na calçada, ou se ele estiver almoçando na mesa do seu lado, você nunca vai saber que o Luke Rowe é o Luke Rowe. Porque o Luke Rowe que você conhece é um cara que veste o uniforme da Ineos, de capacete e óculos e aquilo. Então quando você vai criticar, ou as pessoas que se sentem confortáveis em criticar, elas não estão criticando necessariamente o Luke Rowe, pessoa que é o pai, que tem o filho, eles estão criticando um cara que veste o uniforme da Ineos e tem um capacete e o óculos e que a pessoa não tem a mínima ideia de quem que é. Então, a sugestão para os atletas, para tentar criar uma relação mais amistosa com as mídias sociais, é tentar não se obrigar a ser constantemente o personagem com a camisa, com o patrocinador Session, com o boné da HB, tentar ser um pouco mais o cara normal, que tem amigos, que tem namorada, que tem esposa, né? Porque isso aproxima um pouco e as pessoas começam a entender que além do atleta tem aquele ser humano. Então quando as pessoas forem criticar, elas levam isso em consideração. Talvez elas façam críticas mais construtivas ou talvez
elas continuem fazendo da forma como tem que fazer e cada pessoa tenta interpretar de uma forma como reagir. Esse é um desafio que todo mundo tem hoje em dia, que é a relação com as mídias sociais. De qualquer forma, qual que é a opinião de vocês em relação à intensidade e à forma como Luke Rowe respondeu às críticas? Abraço, tchau!